Agora sim, acredito que estamos entrando online. Deixa eu ver se a Gabi já está por aqui. Oiê, estou. Ah, olha, Acho que desta agora está vez live. vamos dar só checar aqui. Acontece, né? Dessa vez acho que atrasamos 2 minutos. Mas Não assim, tipo, antes do acredito. miojo ficar pronto, a gente já estava pronto antes do miojo, entendeu? Ah, sim, estamos online. Excelente, então. Bom, deixa eu dar aqui a entrada oficial. Então, muito boa tarde, pessoal. Está começando mais uma palestra aqui na nossa agenda oficial de conteúdo da nossa Feira Online de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020. E dessa vez estou com uma pessoa aqui que está acostumada a estar no meu papel, apresentando outras pessoas, mas hoje a convidada especial é ela. A gente está hoje aqui com a Gabi. E aí, Gabi, tudo bom? Oiê, me senti especial agora. E a Gabi hoje, né? A Gabi que ela faz parte da organização da curadoria da nossa FIE Online 2020. A Gabi também ela é especialista em Business Developer na Spiegel Intercâmbio. E a Gabi, não só isso, ela tem uma experiência aí gigantesca no mundo do intercâmbio, já viajou para vários lugares. E acho que ela manja bastante aí de diversos países para falar para vocês hoje o tema que é sobre intercâmbio nas férias. Vai falar um pouquinho de vários destinos bacanas aí para quem está procurando fazer uma experiência de curta duração, seja ela para você dar um up no seu inglês, para você conseguir uma colocação profissional melhor, para você realmente viver uma cultura, ter uma imersão em outro país, se preparar talvez para uma carreira internacional. Eu acho que a Gabi ela tem várias coisas bacanas para falar para vocês de destinos e o porquê que você deve fazer um tipo de intercâmbio desse. Então, Gabi, por favor, se apresente oficialmente Perfeito. para as pessoas e acho que, na verdade, eu vou deixar na sua mão aqui a apresentação que fica nos bastidores, que eu acho que Tá você sabe bom. comandar isso aqui melhor do que eu. Sim. Bom, então, como o Fernando me apresentou muito bem, eu trabalho na Espibo e eu cuido de várias áreas. E eu tenho uma experiência bem grande com o intercâmbio, né? Eu trabalho com isso tem 8 anos e eu sempre tirava férias para fazer algum tipo de intercâmbio. Então, se tem uma coisa que eu entendo, são os intercâmbios de férias. Então, eu fiz 3 intercâmbios, na verdade, de férias. E hoje eu vou explicar para vocês como que funciona, porque ele é muito mais simples do que parece, é muito simples de você fazer. É, E basicamente você pode ir quando você quiser, né? Toda segunda-feira tem um intercâmbio começando. Então eu vou explicar um pouco como que funciona, vou mostrar para vocês também os principais destinos que existem, né, para fazer esse tipo de programa. Eu vou trazer mais focado na parte de inglês, mas existem diversas opções de várias línguas sem ser o inglês, mas os mais comuns, claro, são os intercâmbios de inglês. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário para fazer, pode mandar aqui nos comentários do Facebook, eu estou de olho nos dois. E é isso, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar uma apresentaçãozinha rápida. E é isso. Oi, Fernando, tá vendo? Sim, tá perfeito. Boa apresentação, Gabi. Obrigada. Bom, então, gente, como que funciona o intercâmbio de férias em si, né? Quando a gente está falando principalmente dos intercâmbios de língua, focado em inglês, espanhol, francês, a maioria das escolas elas terão inícios em qualquer segunda-feira do ano, né? Com exceção aí entre Natal e Ano Novo, que algumas escolas fecham. Então, basicamente, esse tipo de programa, ele é exatamente para você que quer tirar férias do seu trabalho. A gente sabe que cada trabalho tem férias numa época do ano, quando você consegue. Então, é, esse tipo de intercâmbio está disponível aí para quando você quiser. A duração mínima normalmente são 2 semanas, então, se você conseguir, por exemplo, 20 dias de férias do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, você já consegue fazer um intercâmbio sem problema nenhum, né? E dentro dos intercâmbios de inglês, existem vários tipos de cursos, e a mesma coisa para quem quer fazer espanhol ou francês.
Então, você tem o inglês básico, que seria o inglês geral, que a gente chama, em que você vai ter as aulas de gramática, conversação, listening, bem similar com a estrutura de curso que a gente conhece aqui no Brasil, só que você vai ter aula todos os dias da semana, praticamente no período da manhã inteiro, ou às vezes à tarde, dependendo do curso que você escolher. Existem o inglês mais intensivo, que vai ser com uma carga horária um pouco maior, então às vezes você vai ter aula de manhã e à tarde, ou então você vai ter aula a tarde inteira. Também tem os inglês para negócios, inglês focado em advocacia, medical English. Então, mesmo dentro do inglês existe uma ramificação bem grande de opções de curso. Normalmente você vai ter 15 horas de aula semanais, então de segunda a sexta, de aula de inglês. E isso vai variar de escola para escola, país para país, alguns têm regras específicas, né? Então eu vou mostrar um pouco mais no outro slide. E aí a duração média, assim, a maioria das pessoas, né, claro, quando está falando de férias aqui do trabalho, vai fazer um mês, né, de inglês, mas você pode fazer um pouco mais, dependendo do que você conseguir, ou às vezes nas férias da faculdade, que tem dezembro, janeiro, fevereiro. Eu, por exemplo, meu primeiro intercâmbio foi um inglês entre férias, vamos dizer assim, eu terminei a escola, depois eu ia começar a faculdade, então eu tinha uma disponibilidade maior, eu consegui fazer 3 meses de curso de inglês, e claro, isso vai variar um pouco de acordo com o visto de cada país. Aí, o que é legal de você fazer o intercâmbio, que eu acho que é o principal ponto aqui, é essa parte das atividades e de você conseguir conhecer a parte turística. Então, muitas pessoas tiram as férias do trabalho, da faculdade, para ir fazer uma viagem de turismo, né? E aí você vai ter as suas atividades turísticas, claro que você vai montar, mas você raramente vai conseguir realmente praticar aquela língua daquele país que você está viajando. Você vai falar num restaurante, num bar e etc. Então, eu acho o intercâmbio perfeito para você poder mesclar esses dois. Então, você nem deixa de tirar as suas férias, né, para conhecer um país diferente e também não passa o tempo todo estudando, porque a gente sabe, né, férias, a gente quer dar uma descansada, quer parar de pensar um pouco. Então, o intercâmbio de férias, ele consegue fazer esses dois, porque você tem aula num período do dia e depois você tem todo o tempo livre para você poder conhecer a parte turística daquela cidade, daquele país que você estiver indo conhecer. Além disso, todas as escolas, elas têm um calendário de atividades bem grande, de segunda a sábado, às vezes até tem escolas que começam as atividades no domingo, em que você pode participar dessas atividades. Então, são atividades que vão acontecer dentro do campus da escola, então, às vezes, tem dia que vai ter filme, tem dia que vai ter jogos, e tem muitas atividades que vão acontecer fora da escola. Essas atividades não são obrigatórias, algumas serão gratuitas, então é bem legal para você participar, para conhecer mais gente e praticar o inglês e o espanhol. E muitas delas vão ser em pontos turísticos também, e as escolas às vezes conseguem descontos para os estudantes. Então, você vai, por exemplo, para Nova York, então tem um dia que você vai querer ir conhecer o Empire State, vai querer ir na. Gente, como é que chama? Estátua da Liberdade. E aí, algumas escolas elas têm vouchers, ou às vezes voucher tipo, para ir na Broadway e tudo mais. Então, você consegue fazer algumas coisas com a escola e com a galera que você conheceu. Então, esse tipo de intercâmbio ele é perfeito para mesclar as duas partes da viagem, tanto a turística quanto de aprendizado, né? E aí você volta para o Brasil com o seu currículo melhor do que você saiu antes das férias, né? E aí, onde você vai ficar? Então, a gente falou um pouco de como que funciona a parte do curso. Hoje em dia, a gente tem uma opção extra, que seria o Airbnb, mas as opções clássicas, né, são a casa de família, a residência estudantil e, né, ficar num hotel ou num Airbnb. Então, assim, isso vai variar bastante de acordo com o que você quer para você.
qual a forma que você vai se sentir mais confortável. Hoje em dia ainda tem bastante gente que pergunta, né, se a casa de família você precisa ir e na volta alguém vai ficar na sua casa. Então esse tipo de intercâmbio assim, é um intercâmbio bem específico que as agências normais, mais tradicionais, não trabalham. Então você pode escolher ficar numa casa de família durante o período do seu intercâmbio, né? Eu particularmente, como falei, já fiz alguns intercâmbios e mesmo sem ser intercâmbio, eu já escolhi ficar em casa de família. Então, eu já fiquei em casa de família e já fiquei em residência estudantil. Eu acho a casa de família uma ótima oportunidade para o primeiro intercâmbio. É a opção mais tradicional, é aquela parte de você realmente sair da sua zona de conforto e estar aberto para receber o que o intercâmbio tem para te entregar. E isso, claro, a casa de família vai ser um ponto muito legal e muito importante dentro desse processo. Dentro dessa parte de choque cultural e de se adaptar à realidade do intercâmbio, a casa de família, eu acho que ela vai fazer com que você cresça bastante durante esse processo. Então, dependendo do país que você for, você realmente tem que se desprender da ideia que você tem do que é uma família. Tem muitos lugares em que você vai ficar na casa de uma pessoa só, não necessariamente é um casal com filhos, cachorro, gato, papagaio. Às vezes pode ser um casal só, pode ser uma pessoa sozinha. E não necessariamente vai ser uma família num estereótipo que você pensou de acordo com aquele país, né? Os principais países que a gente tem hoje que as pessoas vão fazer intercâmbio de férias são Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Esses países, eles são países muito novos e a grande parte, se não a maior parte da sua população são de pessoas que foram imigrantes, famílias, né, de imigrantes, e ainda nem teve uma gama, né? Como é que fala? Não tem gerações e gerações como tem em outros países. Então, você vai acabar ficando na casa de uma família que a descendência deles por exemplo, da Tailândia. Ou eu, por exemplo, fiquei numa família que eles eram descendentes, né, do Bali. Quando eu fui para Nova Zelândia, eles eram indianos. E então isso não significa que a sua culinária vai ser de acordo com o país que eles são, nada disso. Todas essas famílias, elas são recrutadas pela escola, então as escolas, elas têm um departamento próprio ou uma empresa terceirizada que é focada nisso. Essas empresas, elas são responsáveis por fazer toda uma checagem daquela família de tempos em tempos, então pelo menos uma vez no ano, a cada 6 meses, eles vão lá fazer uma inspeção na família. E, claro, a família também tem algumas coisas que ela precisa seguir e que ela precisa entregar para aquele estudante, né? E, então, o estudante, ele consegue colocar algumas preferências. Então, por exemplo, se tem alergia, se tem algum tipo de restrição alimentar, se gosta de animais ou não, esses detalhes assim. E, com isso, a casa de família vai escolher o estudante, tá? Você não vai escolher aquela família, mas você consegue colocar algumas coisas de acordo com a sua personalidade, com questões físicas, que a escola vai tentar dar um match entre a família e você, tá? Mas eu ainda acho uma opção super legal e te coloca muito na posição de estar aberto e se adaptar à regra daquela casa, porque você vai se adaptar àquela casa, tá? E dentro da casa de família você consegue escolher a opção com refeições, então você pode ter café da manhã e jantar, que é o mais comum e é o que eu sempre recomendo, porque o almoço você não vai voltar para casa para almoçar, mas muitas famílias colocam a opção do almoço e você leva esse almoço para a escola. É importante falar aqui na questão do almoço, porque eu acho que o Brasil deve ser um dos únicos países em que o almoço é a refeição principal. Então, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Espanha, eles almoçam menos e jantam mais, vamos dizer assim. Então, esses almoços que a família faz, normalmente serão sanduíches com uma fruta, uma batatinha, alguma coisa assim, tá? E a residência estudantil seria uma opção mais livre, em que você vai ter mais liberdade em termos de horário e de alimentação. Por quê? Porque na residência estudantil você vai ter o seu quarto, às vezes dividido ou às vezes sozinho, isso depende do que você escolher, e a parte da cozinha, ela é
compartilhado. Então, você vai poder fazer o seu café da manhã, seu almoço, o seu jantar, isso dentro do seu horário. E, claro, na dinâmica daquele espaço que é comum entre todos os estudantes daquela residência, tá? É uma opção legal, para quem não quer, né, estar numa casa de família, não está aberto a essa diferença de regra de casa e tudo mais. As residências são normalmente uma opção mais cara do que a casa de família, principalmente pela localização e pela demanda. Então, as casas de família, elas sempre estarão em bairros residenciais. E quem mora em cidade grande, né, tipo São Paulo, ou já visitou alguns lugares famosos, assim, turísticos, né, tipo Nova York, Los Angeles, ou foi para Sydney, essas cidades grandes, sabe que as áreas residenciais, elas são afastadas do centro da cidade. E a maioria das escolas, elas são no centro, bem localizadas, perto de todos os metrôs, perto de shoppings e etc. Então, as casas de famílias, elas vão ser a cerca de 40 minutos, mais ou menos, de transporte público da escola. A residência vai variar de cidade para cidade, de país para país, mas ela é uma opção que vai ficar mais perto da escola, né? Isso faz com que o valor dela seja mais caro também, tá? Eu já vou responder uma dúvida aqui rapidinho, mas antes, e também hoje em dia, né, sobre acomodação, as opções de hotel e Airbnb são opções bem procuradas pelos estudantes hoje em dia, porque às vezes pode ser uma opção com mais econômica do que a residência estudantil e não é uma casa de família, você vai ter lá o seu espaço e você não vai precisar seguir uma regra. Essas opções de hotel e Airbnb, elas são para estudantes maiores de idade e isso vai variar de acordo de país para país, porque cada país tem sua regra de maioridade, né? Então, tem país que é 18 anos, no Canadá tem cidades que é 19, Estados Unidos 21 e assim por diante. Então, a hospedagem, ela não é obrigatória a você ficar com uma opção da escola que você vai estudar e nem uma opção obrigatória que a agência vai te oferecer, tá? Aqui na Spiegel, a gente tem uma política de deixar o estudante bem livre para analisar todas as opções e decidir o que é mais confortável para ele, tanto financeiramente quanto, né, pela dinâmica e de como ele vai se sentir confortável durante o intercâmbio. A dúvida que tem aqui no comentário do Facebook eu posso viajar durante o final de semana para outras cidades ou tem aula também? Super legal essa pergunta, porque eu acho que tem muito a ver com o que eu falei no começo da live, de poder mesclar as atividades e os pontos turísticos, né? Você visitar essa parte com as aulas. Então, as escolas, elas não vão ter aula no final de semana. Então, os programas de inglês, de espanhol, que são esses programas mais gerais e mais básicos, né? Básicos não. Gente, padrões, eles vão ter aula de segunda a sexta. Algumas escolas, inclusive, elas vão colocar uma carga horária, às vezes, maior de segunda a quinta, e sexta-feira você não tem aula. Justamente para isso, porque em muitos destinos que a gente escolhe viajar, você consegue conhecer muitos lugares, né? Se você pegar um destino na Europa, por exemplo, você consegue conhecer vários lugares, né? Ou até mesmo no Canadá. As próprias escolas organizam essas viagens, então você pode tanto viajar por conta própria para outra cidade, ou você pode viajar com a própria escola. A maioria delas tem parceria com empresas de turismo, né, locais, que organizam viagens de final de semana para você conhecer algum lugar, ou às vezes de um dia inteiro, tá? Então, dependendo de onde você for, vai ter esse calendário de atividades. Dependendo de quando você chegar, esse calendário vai ser de acordo com a estação do ano, com a época do ano que você tá. Então, sim super possível você viajar no final de semana, tá? Por isso que eu acho que o ideal é você fazer um mês, no mínimo, porque assim você consegue curtir fim de semana na cidade, porque vai ser quando a galera vai para balada ou vai fazer alguma coisa específica, né, que acontece no local, e você também tem um final de semana ou outro para viajar e conhecer outras cidades, tá? Então, sim, é possível. Principais destinos quando a gente está falando de um programa de inglês nas férias, tá? Então, a gente tem aí principalmente o Canadá hoje em dia. O Canadá, principalmente nessa época do ano que a gente está falando aqui em maio,
tá com muita promoção, bem legal, e os preços estão muito bons, então eu super recomendo vocês a darem uma olhada nas opções do Canadá. E o Canadá, você consegue fazer o visto de duas formas, tá? Até 6 meses, você consegue ir como turista para fazer um programa de férias, então, se você quiser fazer 1 mês, 2, 3, 5 meses de inglês só, você não precisa tirar o visto de estudante, tá? Quem tem já o visto americano ou tem um passaporte europeu consegue aplicar para o ETA, que é esse visto, na verdade, é uma autorização de viagem eletrônica. E aí você consegue aplicar para esse visto que custa $7, é tudo feito online, você recebe no seu e-mail uma autorização de viagem. Então, para quem tem visto americano ou para quem tem passaporte europeu. Caso você não tenha nada disso, não tem problema, é super simples fazer a aplicação para o visto de turista, tá? Que até 6 meses você vai conseguir ficar lá estudando inglês sem problema nenhum. É legal do Canadá porque Toronto é super perto de Nova York. Às vezes você consegue viajar de uma noite para outra. Então, para quem pensa em conhecer os Estados Unidos, tem o sonho de ir em Nova York, Toronto é uma opção que vai sair super em conta e muitas escolas mesmo organizam viagens para Nova York. E aí você consegue conhecer Nova York num fim de semana, por exemplo, e voltar. Deixa eu ver. Tem uma dúvida aqui do Fernando. Quantas horas de aula, mais ou menos, uma pessoa chega a conseguir fazer em 1 mês de férias em outro país, tipo Canadá, Estados Unidos e Inglaterra? Tá. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, principalmente quando chegar nos Estados Unidos, porque isso altera a regra de visto, tá? Mas basicamente são 15 horas de aula semanais que os programas mais básicos e mais comuns vão ter. Então, se você fizer se você fizer 1 mês, né, de curso de inglês, você vai ter 15 horas por semana. Então, em 1 mês, você tem 60 horas de aula de inglês, assim, no mínimo, tá? Por baixo. Sendo que, se a gente comparar com aqui no Brasil, você vai ter cerca de 3 a 4 horas de aula por semana, né? Assim, um curso que tem um pouco mais de aula. Normalmente é 1 hora de aula por dia que você tiver. Então, você vai ter, tipo, 6 vezes mais aulas de inglês dentro do intercâmbio em 1 mês. Então, assim, se você pegar o investimento que você faria em um curso de inglês aqui no Brasil, 1 mês de curso de inglês lá fora equivale a 6 meses de inglês no Brasil. Então, compensa muito, tá? Na Inglaterra, então, voltando aqui rapidinho, até 6 meses você vai com visto de turista, não precisa tirar visto aqui do Brasil, você só vai passar na imigração, normalmente como se você fosse conhecer o país, fazer passeios e tudo mais. Na Europa, até 3 meses você vai com visto de turista, então também não precisa tirar visto aqui do Brasil. Na Europa, você consegue fazer um programa de inglês em Malta ou na na Irlanda. Então, Inglaterra até 6 meses e na Europa, Malta ou Irlanda, você consegue estudar inglês e ficar lá até 3 meses com visto de turista. Agora, os Estados Unidos, juntando um pouco com a dúvida do Fernando sobre as horas de aula por semana, tá? Nos Estados Unidos, a regra ela é mais específica. Então, ela vai depender, você vai poder ir com o visto de turista, esse mesmo visto que você já foi para Orlando, já foi para Nova York, quem já viajou para os Estados Unidos, se já tem um visto de turista, nem precisa tirar outro. Você fazendo um curso de inglês básico com até 18 horas semanais, você pode ir com o visto de turista sem problemas, tá? Então, a maioria dos cursos, né, que vão permitir que você vá com o visto de turista, eles vão ter 15, 16 horas de aula por semana, tá? Se você quiser fazer um inglês intensivo, ou se você quiser fazer um curso de business, por exemplo, esse curso, ele vai ter mais de 18 horas, com certeza, a maioria deles. E aí você vai precisar tirar um visto de estudante, que é um processo simples, na verdade. Tem algumas regrinhas básicas, mas a gente ajuda em todo o processo, então fica tranquilo. Mas então, cursos mais intensivos, você tira um visto de estudante, que é o F1 dos Estados Unidos. Caso contrário, você vai com visto de turista normal, tá? E na África do Sul,
Também é possível você fazer um programa de intercâmbio para até 3 meses, tá? Para aprender inglês, e também tem os programas de voluntariado na África do Sul, que são bem famosos. Claro, gente, eu não coloquei aqui, mas também existe a Austrália e Nova Zelândia, que são muito comuns para fazer intercâmbio, mas muita gente prefere fazer intercâmbio para a Austrália e para a Nova Zelândia de longa duração, né? Então, fazer mais de 3 meses. Mas se você quiser passar umas férias na Austrália e na Nova Zelândia, nada impede. Então, até 3 meses para a Austrália e para a Nova Zelândia também é possível fazer um programa de férias. Eu, particularmente, fiz o meu programa de férias, meu primeiro intercâmbio para a Nova Zelândia, fiquei lá 3 meses e foi incrível, maravilhoso. Se vocês quiserem saber mais, mandam perguntas aqui que eu respondo para vocês. O Rafael fez uma pergunta aqui. Rafael, essa pergunta é maravilhosa, todo mundo sempre pergunta. Qual o nível de inglês é necessário para fazer um intercâmbio? Qual o valor médio de um mês de intercâmbio no Canadá e nos Estados Unidos? Tem que levar... Vou fazer uma pergunta de vez, são muitas perguntas. Primeira pergunta, então, qual o nível de inglês necessário para fazer o intercâmbio? 0. Muita gente tem bastante medo em relação a isso, mas eu tenho certeza que pelo menos o básico você consegue falar, né? Tipo, oi, tudo bem? Meu nome é tarará. Bem aquele básico que a gente aprende na escola aqui, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando você chegar lá no Canadá, nos Estados Unidos ou aonde você for, você vai fazer um teste de inglês no primeiro dia de aula. Então, algumas escolas vão fazer esse teste até aqui do Brasil já um pouco. Você só faz a parte de conversação lá. E esse teste vai te dizer em qual nível você se encontra. Então, se você se encontra no básico do básico, se você se encontra um básico acima, ou se você já tem um nível mais avançado. E aí, com isso, você vai ser direcionado para a turma específica para o seu nível, com o material didático daquele nível, o professor e tudo mais. Então, toda parte do seu intercâmbio, ela vai ser montada, né, de acordo com o seu nível. Então, não precisa se preocupar com relação a isso. Eu sei que dá muita insegurança, né, quem tem o inglês mais básico, e por isso que aqui, dependendo de quando você for e tudo mais, a gente sempre vai fazer uma ligação com vocês, uma orientação, e a gente pode discutir medos, coisas que às vezes podem perguntar para vocês na imigração, por exemplo, para vocês já terem uma ideia do que responder e já ter essas respostas um pouco treinadas, vamos dizer assim, né? Principalmente para quem tem o inglês mais básico e talvez tenha medo. Mas, assim, não precisa ter um nível de inglês específico. A não ser, Rafa, se você for fazer algum curso, por exemplo, de business ou inglês para alguma coisa, aí sim tem um nível mínimo que precisa, tá? Mas se você vai fazer o inglês geral, você pode ir com inglês quase 0, que você vai se dar super bem, sem problema nenhum, tá? Segunda pergunta do Rafa em relação aos valores, tá? Rafa, essa pergunta, ela é bem específica e ela varia bastante de escola para escola, tá? Por quê? Porque tem escolas de todos os níveis. Então, tem escolas que elas vão ser, às vezes, locais, tem escolas de rede, escolas que fazem promoção o tempo todo. Então, por exemplo, hoje em dia tem promoção no Canadá, de escola dando 40% de desconto para o mercado brasileiro, tá? Então, isso vai sair, às vezes, um mês sem acomodação, uns 4 mil reais, mais ou menos, né, no câmbio. Então, depende da opção de acomodação que você for escolher, da carga horária do curso e da escola, tá? O Canadá é uma opção que está saindo muito em conta hoje em dia por causa dessas promoções, então eu super recomendo você mandar uma mensagem para a gente, pode ser no inbox da feira aqui, ou deixe o seu e-mail aqui nos comentários, que a gente entra em contato com você para te passar as opções, tá? E aí, como eu falei, se você for ficar em casa de família, o valor vai ficar mais baixo. Residência estudantil é um valor um pouco mais alto, então vai depender bastante, tá? Estados Unidos é um destino que, dependendo da cidade, por exemplo, Los Angeles, Nova York, são cidades muito famosas, então acaba tendo um valor um pouco mais alto, tá? Mas existem opções, por exemplo, como Boston, que é perto de Nova York, vai ter um valor mais em conta. San Diego também é uma opção bem legal e vai ter um valor mais baixo. Então, tem muita opção quando a gente está falando de inglês de férias, tá? A outra pergunta do Rafa tenho que levar quanto de dinheiro para estudar e curtir um pouco? Tá, Rafa,
Aqui no Brasil, você já vai sair com o seu curso e sua acomodação paga. Então, a gente determina quando você quer viajar e o limite, né, para quitar aquele programa, se você não for pagar à vista e tudo mais. E quando você for viajar, o dinheiro que você precisa levar é para você gastar lá mesmo. Então, se você quiser fazer uma viagem de fim de semana, a gente consegue pesquisar um pouco, ver quanto que é uma viagem de fim de semana para você. Normalmente, dependendo da cidade, tá? A gente recomenda que você leve uns 200 dinheiros, né, por semana. Então, vamos supor que você vá para Toronto, né? Então, eu recomendaria você levar $200 por semana, tá? Isso sem contar uma viagem que você queira fazer, porque a viagem sempre vai ser um pouco mais cara, tá? Se você for ficar, por exemplo, numa casa de família, você já vai ter café da manhã e jantar, então isso faz com que você economize bastante. Então você às vezes só vai almoçar fora. Então, mais ou menos assim, tá? Essa conta por semana, uns 200 dinheiros, tá? Próximo slide. Então, sobre os destinos, né, que eu estava falando, eu queria mostrar para vocês um pouco das cidades que a gente pode escolher fazer um intercâmbio de férias. Então, no Canadá, a gente tem 3 cidades principais que a maioria das pessoas vão viajar, tá? Então, a gente tem Toronto, Vancouver e Montreal. Montreal é legal falar que tem também a opção de você fazer curso de francês, porque Montreal é uma cidade que é bilíngue. Então, você pode tanto fazer um programa de inglês quanto um programa de francês, que é super legal. Toronto é uma cidade mais, vamos dizer assim, cosmopolita. Ela parece bastante... Lembra, né? As pessoas comparam mais com Nova York, tem até um lugar lá que chama Dundas Square, que todo mundo compara com a Times Square, porque é um monte de televisão e propagandas e coisas acontecendo. Vancouver já é um lugar que todo mundo recomenda para quem gosta mais de natureza, gosta de viajar, conhecer lagos, fazer trilhas, andar de bicicleta e tudo mais. É uma opção bem legal. Para quem gosta de esquiar também é uma opção ótima, porque é muito perto de Whistler, então muitas escolas no período do inverno fazem esse tipo de viagem de final de semana para você poder esquiar, tá? E Toronto também é muito perto de Niagara Falls, que é super famosa e faz divisa com os Estados Unidos, então também é um lugar legal para você conhecer no final de semana. E Montreal, como eu falei, que é bilíngue, chamam de Europa do Canadá, porque a arquitetura, a vegetação, ser bilíngue, então lembra bastante Europa. Também tem muitas coisas no inverno bem legais para fazer, diferentes do que a gente faz aqui no Brasil. Então, de novo, depende bastante do que vocês gostam de fazer e do que ou se vocês querem ir para algum lugar completamente diferente daqui do Brasil. Tá? Então, tem outras cidades, né, no Canadá que tem intercâmbio, mas essas são as principais. Quando a gente está falando de Inglaterra, que também é um lugar que eu acho assim, a gente cresce sonhando em fazer um intercâmbio para a Inglaterra, né? Principalmente quem é fã aí de Harry Potter, como eu, por exemplo. Tem muitos lugares para você ir lá que vão te lembrar esse filme tão especial, que eu adoro. Então, algumas das cidades que muitas pessoas vão fazer intercâmbio lá e que acabam sendo bem legais. Então, tem Londres, que é a principal, e provavelmente vai ser a que a maioria, né, sonha em visitar. Porém, Londres é uma das capitais turísticas do mundo e isso acaba tendo um impacto, claro, no custo do intercâmbio. Mas então, quem tem muita vontade de ir para a Inglaterra e tem um budget um pouco mais apertado, a gente tem a opção de Manchester, Liverpool, Oxford, são outras cidades que dá para você ir para Londres num fim de semana, por exemplo. Então, você pega uma cidade que tem um custo de vida mais baixo, que vai ter o total do seu intercâmbio com um custo menor, e aí no fim de semana você vai para Londres conhecer, visitar e ver lá os pontos turísticos, o Big Ben, ver a rainha e etc. Então, sempre tem uma opção, tá, gente? E essas cidades, você consegue ir para Londres de trem, de forma bem simples. Tem outras cidades na Inglaterra que tem intercâmbio, então a Inglaterra tem muita opção que eu recomendo para vocês pesquisarem e conversarem com a gente se vocês tiverem dúvidas, tá?
Todas essas opções, eu acho que você teria uma experiência incrível, tá? Mas Londres, eu fui uma vez, algumas vezes, e eu amei. Eu acho que se você tem esse sonho, gente, se planeja, começa a fazer o planejamento um ano antes que for, mas você vai conseguir fazer esse intercâmbio. E o que eu acho bem legal de falar também, muita gente tem medo, né, da Libra, a gente fala, nossa, Libra, a pessoa já treme na base, porque, meu Deus, tem um câmbio mais alto. Só que exatamente por causa disso, as escolas elas colocam promoções, tá? Para essas opções de destinos que tem uma moeda mais cara. Então, às vezes, quando a gente coloca em real, você vai ver que o valor vai ficar bem parecido com outros destinos que não são em libras, tá? Então, eu acho legal saber disso, é uma opção bem legal. Sem contar que você estando na Europa, né, em Londres mesmo, na Inglaterra, você consegue ir para outras cidades, você consegue ir para outros países. Então, a Europa é um dos lugares que eu mais recomendo para intercâmbio de férias. Estados Unidos, eu coloquei assim por estado em Nova York, porque Nova York eu acho que é o sonho de todo mundo conhecer, gente, é incrível. E tem muitas opções de escolas em Nova York, em diferentes bairros, então isso também impacta no seu orçamento. Tem escola que fica bem perto da Times Square, da Quinta Avenida, tem escola que vai ser um pouco mais afastada. Então, isso é legal, porque você consegue pegar uma opção um pouco mais afastada do centro de Manhattan e ter uma experiência bem legal. Califórnia, eu acho que é um dos lugares que os brasileiros mais amam, depois de Orlando, né? Então, quando a gente está falando da Califórnia, muita gente vai para Los Angeles, San Diego, São Francisco, são cidades muito legais e que, dependendo do seu sonho, do que você quer conhecer, vale muito a pena. San Diego é um custo-benefício que eu sempre falo, porque San Diego está num ponto bem estratégico e você consegue viajar para Los Angeles ou para São Francisco e conhecer outras cidades, tá? E aí San Diego tem até um valor um pouco mais legal do que Los Angeles, por exemplo. E na Flórida também tem opções para quem gosta da Flórida, para quem tem casa na Flórida e etc. Então tem Fort Lauderdale, Orlando mesmo é uma opção que tem escolas de inglês. Não é uma das opções que eu mais recomendo, porque tem muito brasileiro, tem muita gente que fala espanhol e português em Orlando, como vocês sabem. Então, se você tem vontade de ir para a Flórida, porque você quer ir para Disney e tudo mais, eu recomendaria você ir para, por exemplo, para Fort Lauderdale, tá? Que é perto e aí você consegue ir até a Disney, mas você fica numa cidade com um pouco menos de brasileiro, tá? Malta. Malta é uma ilha que fica no sul da Itália. Poucas pessoas conhecem. Hoje em dia ela está mais famosa. Quando eu entrei no mundo do intercâmbio, eu nunca tinha ouvido falar. Então, o mundo do intercâmbio que me apresentou Malta. E é uma ilha, então ela é uma cidade, um país pequeno, vamos dizer assim, mas tem muitas opções bem legais de escolas, tá? É um ponto muito turístico para os europeus, então eles passam as férias lá. Então tem um mix de nacionalidade muito legal. Você não precisa de visto porque é Europa, então até 3 meses você consegue fazer um programa lá de inglês de 1 mês, 2 meses. Como vocês podem ver, o mar é maravilhoso para quem gosta de mergulho. É um lugar muito famoso, né, por essas atividades de mergulho, então é muito legal para ir. Tem um custo-benefício muito bom. Então, tem escolas que têm promoções bem legais, tipo as promoções no Canadá que eu falei. Algumas já são até um pacote com a acomodação, que para 1 mês vai ficar um preço muito bom. Então, eu recomendo para quem tem um orçamento um pouco mais baixo, né? Essa opção de Malta, tá? Então, manda uma mensagem, porque você com certeza vai amar. E como vocês podem ver, a arquitetura é bem diferente, é super legal. Tem bastante coisa para fazer, tem muito bar, muita coisa para fazer de noite. É uma cidade bem ativa, tá? Também é um destino bem legal para quem é mais velho. Então, muitas escolas têm programas para mais 30, mais 40. Então, se você já é adulto, assim, vamos dizer assim, ou já fez intercâmbio, já viajou bastante, é uma opção bem legal.
África do Sul é o último lugar, e aí eu vou tirar algumas dúvidas aqui do Facebook, tá? África do Sul é meu xodó, assim, eu amo de paixão. Essa foto é da Cidade do Cabo, então é uma opção bem legal para quem quer aprender inglês ou para quem quer fazer um programa de voluntariado ou quem quer fazer os dois. Tem um custo-benefício muito bom, tá? O valor do intercâmbio em si, ele normalmente é cobrado em dólar americano. Só que quando você chega lá, a moeda local, que é o ZAR, é muito baixa, muito baixa. Então, assim, acho que é a única moeda que o real vale várias vezes mais, tá? Então, quando você chega lá, um Uber para o centro da cidade, por exemplo, vai dar R$ 5. Aí você vai um dia num restaurante, você come, tipo, tem um restaurante lá que é bem famoso, que chama Ocean Basket, que é de frutos do mar, e você gasta, tipo, quando você vê, você comeu camarão, peixe, não sei o que, e você gastou R$ 25, assim, por exemplo. Então, é um lugar que vale muito a pena também para quem tem um orçamento mais em conta, tá? Amanhã tem uma live só sobre a África do Sul, então eu não vou me estender nesse país, mas é um lugar maravilhoso. Eu fiz um programa para lá em 2017, então eu sou suspeita para falar, mas eu amo. E você não precisa de visto, tá? Então, até 3 meses você consegue ir sem visto. Você só precisa ter a vacina da febre amarela, que muita gente já tem. Então, é super fácil e simples de ir. Não é um lugar... muita gente tem medo, pergunta sobre a segurança e tudo mais. Então, é tranquilo. Não é muito diferente do que a gente vê aqui, tá? Eu vou ser bem sincera. Você não precisa dar mole, né? Não vai sair com o celular na rua de noite falando, não sei o quê, nesse sentido. E de resto é muito tranquilo, né? Tem uma infraestrutura legal de transporte, já teve Copa do Mundo e tudo mais. Então, é a Cidade do Cabo ou Joanesburgo, tá? São as duas opções de cidade. Jacira, sobre o valor de habitação, manda uma mensagem para gente falando um pouco mais do que você está buscando, tá? Porque vai depender se você quer casa de família, se você quer um quarto dividido, se você quer residência e tudo mais. Normalmente sai um mês em torno de uns £1.000, se você quiser residência ou um pouco mais, tá? Mas manda uma mensagem para gente que eu passo para você o valor sem problema nenhum, tá? Sem compromisso, pode me mandar uma mensagem. Rafa perguntou sobre trabalhar durante o intercâmbio, tá? Vou responder. Já fiz meu orçamento, vou esperar o retorno de vocês. Que legal. Que bom que eu consegui tirar algumas dúvidas suas. Sobre o programa de estudo e trabalho, então, assim, hoje essa palestra foi focada em quem quer fazer o programa para turista, com visto de turista. Então, tem as regras de duração, tá? E é focado para quem quer ir para lá, fazer o programa e voltar para o Brasil. Quem pensa em fazer um programa de estudo e trabalho, daí a gente já precisa olhar para uma duração maior, aí no mínimo de uns 4 meses, e vai variar de país para país, tá? Então, no mundo do intercâmbio, em resumo, a gente tem as opções para visto de turista. Então, você vai, estuda e volta para o Brasil com aquele visto, né? Que é bem simples de fazer. Ou você pode fazer um programa de estudo e trabalho com visto de estudante. E aí a gente tem uma gama menor de países, tá? Aqui na Spivo a gente tem feito palestras com a feira, dentro, né, da página da feira. Então, a feira criou uma agenda de palestras até o fim de maio, que a gente fala tanto sobre, hoje, por exemplo, programas focados no turismo, né, com visto de turista, para quem quer ir nas férias, mas a gente está fazendo palestras de outros assuntos e de estudo e trabalho também, tá? Então, né, Rafa, se você está pensando em fazer um programa de trabalho, manda uma mensagem para a gente. Se você já tiver um contato com alguém da Spibo, pode mandar uma mensagem que essa pessoa te liga. Ou então a gente vai continuar fazendo as palestras aqui e você pode assistir uma outra palestra focada em intercâmbio de estudo e trabalho, tá? E aí ela tem uma duração um pouco maior e o processo de visto é mais detalhado. A Carol Fernandes também fez uma pergunta bem específica sobre curso VET, né, Carol?
Carol, eu vou deixar para responder a sua pergunta com mais detalhes, se você me manda uma mensagem e a gente conversa melhor, tá? Porque eu não quero juntar assuntos na palestra, tá? Mas, basicamente, assim, a gente precisa analisar bem qual é o seu histórico. Então, que pós-graduação você já tem especificamente? Quando a Carol perguntou, gente, se é arriscado fazer um curso vocacional, tá? Na Austrália, sendo que ela já tem uma pós-graduação. Então, uma dúvida bem específica, que não relaciona muito com esse assunto, mas sem problemas. Então, assim, Carol, o que a gente precisa analisar é todo o seu histórico, tanto profissional quanto de estudo. Quando a gente está falando em fazer uma opção de curso vocacional, que seria um curso focado em alguma área profissionalizante, né? A gente precisa entender como que esse curso vai somar na sua carreira, tá? Então, se a gente vê que na estrutura desse curso, as matérias, os workshops que esse curso for fazer, eles vão somar na sua carreira de alguma forma, mesmo você já tendo uma pós-graduação, tudo bem, a gente consegue fazer uma estratégia com isso, tá? Se a gente perceber que esse curso vai ser muito básico, perto da sua formação, a gente vai precisar procurar uma outra opção, tá? Então, esse curso que a Carol perguntou é focado para quem quer fazer um programa de estudo e trabalho. São cursos profissionalizantes e eles têm uma duração mais longa, né? Então, às vezes, eles vão durar de 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos, tá? Então, Carol, manda uma mensagem aqui para gente, pode ser para o meu e-mail. Eu vi aqui que o Fernando deixou meu contato, é gabi.hanna@spiegel.com.br, ou pode me mandar uma mensagem aqui no Facebook, que eu converso com você e a gente faz uma análise melhor sobre esse encaixe entre quem é a Carol e o curso que você quer fazer, tá? A gente faz isso com qualquer estudante, na verdade, mesmo quem quer fazer um intercâmbio de férias, a gente sempre vai conversar com o estudante, entender o que ele quer, o que ele busca e como que aquele intercâmbio vai ajudar na vida dele, né? E principalmente para escolher cursos que sejam assim específicos e de uma longa duração, até para escolher a sua cidade, né? Porque isso impacta bastante. Às vezes você é uma pessoa que ama praia, não vai conseguir ficar 1 ano longe da praia. E aí não vamos fazer uma matrícula para você ir para uma cidade que não tem praia, que é uma cidade tipo São Paulo, por exemplo, né? Ou às vezes você é uma pessoa que ama o frio, quer ver a neve e tudo mais. Então, a gente faz isso mesmo com quem quer fazer o programa de férias, porque existe uma gama muito grande de opções. Gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu estou encerrando por aqui hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com informação, que vocês tenham entendido um pouco de como que é um intercâmbio de férias. Se vocês ainda tiverem dúvida, pode mandar aqui que eu respondo, não tem problema. E é isso, eu acho. E aí, Fernando? Ótimo, eu entrei na hora certa. Sim, Não, sim. muito bom, Gabi. Eu estava acompanhando de pertinho aqui a apresentação. Acho que é sempre Falei boa por mim. bastante. Eu teria essa apresentação tipo semanalmente, que são muito boas essas informações, ainda mais generalizadas sobre os diversos países, falar sobre acomodação e tudo mais. A gente tem feito muito as palestras focadas, né, em algum destino, e eu gosto desse overall. Eu posso fazer toda semana, não tem problema. Ótimo, já vamos anotar aqui. Semana que Mas vem, você já gente, tem mesmo algumas, horário. né? Inclusive, né, é importante falar que a Gabi vai Gente, participar de essa semana várias. faz Ó, muito vamos lá, ocupado. amanhã, né? Amanhã você tem às 5h30 falando sobre intercâmbio e voluntariado na África do Sul. Aí Isso. depois, às 7h30, você vai comandar uma live só de mulheres, né? Mulheres que estão me assistindo nesse momento. Amanhã, 7h30, é o meu momento, o momento de todas as mulheres para a gente falar de intercâmbio e contar coisas. Todos os podres, todas as coisas boas, enfim. Entendendo Peguem o por seu drink intercambistas, e né? Pessoal venham. que. Exato. Mulheres que já viajaram, né? Que Isso. vão contar suas experiências, contar o que é legal, o que você tem que tomar cuidado e tudo mais. Vai ser muito legal a live Vai ser sobre bem legal. mulheres. Na quarta-feira tem mais uma sobre mulheres, mas é um tipo mais específico ainda. A gente vai fazer uma live sobre Sim. mamães, né? Especial de mães, Ai, na gente, Semana meu das coração Mães. tá quentinho com essa live. Eu acho que vai ser muito fofa. Ou Sua mãe não, vai né? participar, inclusive, né?
Gente, minha mãe vai participar de uma live. Essa live vai ser legal, pessoal, porque é uma live sobre mães intercambistas conversando, também com mães que já enviaram seus filhos para um intercâmbio, para Isso. justamente dar essas duas perspectivas, assim, né? Porque eu acredito que tem muita mãe que quer saber como é que é o sentimento das outras, né? Ao deixar o filho, né, voar, sair Então, debaixo eu da acho que mãe asa. tem muita insegurança na hora de deixar e elas não têm, talvez, muito contato com outras mães que deixaram, né? Sim, não, Né? imagina, vai ser Tipo, mó legal. E vai ter vão ter amigas nossas também que são mães super jovens, que deixaram o filho aqui bem novo para fazer intercâmbio também. Então acho que essa é, vai ser super legal. Tem mais alguma outra isso. sua essa semana, Gabi? Minha não, mas quinta-feira tem live também sobre Nova Zelândia, que eu também amo esse Exato. paixão, mas Essa eu vai não ser bem estarei nessa legal. live. Enfim, a semana tá muito boa, pessoal. Recomendo vocês entrarem aqui na nossa agenda de eventos. Só vocês entrarem em facebook.com/FIEE 2020, que lá vai estar tudo marcadinho já para vocês. E vai até o final do mês. A gente vai ter mais um monte de apresentações por aí. Então fiquem ligados. E Sim. Gabi, muito obrigado por hoje. Não diga tchau, porque a mesa vai ter que aguentar de novo. E, Até amanhã, gente. e é Vocês isso vão ter aí, que me galera. aguentar 3 dias seguidos. Obrigado, pessoal. Boa noite então para todo mundo. Obrigada, Tchau, tchau. Fê. Tchau, gente.